Love is a flame, a devil's thing, a violent stone, about to be born. Just look in his eyes, see all the lies. E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando e separei 3 materiais para vocês. O primeiro deles é Contos de Natal, publicação em capa dura, um acabamento gráfico muito fora, da editora Abril Jovem, compilação de 35 histórias escritas pelo Karl Barks, né, um dos grandes nomes da Disney. Publicou uma compilação de histórias de 1945 a 1963 referentes a contos de Natal. O preço dessa publicação é de R$ 59,90, só que são 400 páginas. É um ótimo preço, você não consegue ver nenhuma outra editora praticando um preço tão bom quanto esse. 400 páginas por R$ 59,90 é difícil. Tem essa capa aqui do Karl Barks, pintada, né, a alho e óleo. Tá, não ficou sem graça, tá, mas é uma capa pintada por ele. E galera, essa compilação foi organizada pelo Paulo Maffia, que é o editor da Disney no Brasil. Então, fica aqui os parabéns pro Paulo Maffia, um ótimo trabalho. E é muito interessante a gente acompanhar as aventuras, porque os contos aqui de Natal são do Pato Donald de família, né, dos seus sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. E nessa publicação a gente vai ter a primeira aparição do Tio Patinhas, do primo Gastão. Tio Patinhas é Natal na Montanha, e mostra ele chamando, né, o sobrinho Pato Donald, os netos, né, ele é tio, avô dessas crianças, para passar o Natal com ele. Ele tá muito só e tal, mas ele sempre aquele lado mesquinho, né? Não, mas eles acham que vão aqui comer de graça, eu vou testar ele, quero ver se eles são corajosos e tal. São aventuras que vão trazer uma coisa bem humana, um drama, algumas com um aspecto mais moral, outras cheio de trapalhadas, como os 3 sobrinhos falando assim pro Pato Donald: putz, a gente esqueceu de comprar o seu presente. Então a gente vai tentar agradar você da melhor forma possível. Só que, galera, é atrapalhada atrás de atrapalhada. E algumas curiosidades dessa edição aqui, se você reparar a forma de contar histórias, elas são, as histórias escritas pelo Karl Barks, elas são contadas basicamente com diálogos. Você não tem muitos textos, os textos do próprio autor, né? No caso, a única coisa que aparece é tipo assim, ó, nesta tarde. Aí você pode ver que todos os textos são conduzidos pelos diálogos dos personagens. Não tem aquele texto do autor falando onisciente, né? Ou, no caso, uma espécie de pensamento do personagem, ele narrando a própria história. Não tem nada disso. Os balões também de pensamentos são poucos durante a história. Então é muito interessante a gente ver como era feito o roteiro por Karl Barks, né? A arte também, são basicamente os mesmos enquadramentos. Você não tem, por exemplo, uma página cheia, né, mostrando os personagens em ação, aqueles painéis. São sempre quadros pequenos, né, basicamente divididos entre as páginas. A arte muito legal dele. Olha só, ainda mais se a gente considerar o ano de 1945 a 1963, onde tinha uma produção em massa por parte dos criadores, dos roteiristas e desenhistas, e ainda assim eles conseguiam fazer um trabalho assim de encher os olhos. Raras são as páginas de painéis, né? E geralmente são no início das edições, como por exemplo aqui, ó, da molecada vendo o brinquedo ali na loja. E galera, é um material muito legal, eu diria que é para todas as idades. Não chega a ter o nível de 80 anos do Tio Patinhas e também a saga do Tio Patinhas, mas ainda assim eu acho que é uma grande compilação de histórias. No final, após o Karl Barks se aposentar, só complementando aqui, participação de diversos outros personagens, a Margarida, os Metralhas, enfim, os locais também, os mais diversos. Tem um que eles estão no farol, e o Papai Noel talvez não chegue no farol, e o Pato Donald é todo cético com relação ao Papai Noel. Será que ele vai conseguir chegar ou não? E os sobrinhos, né, crianças sempre felizes e iludidas, de certa forma, com a presença do Papai Noel. Logo depois que o Karl Barks se aposentou, a gente tem as ilustrações aqui que ele fazia para livros da Disney, e eram pinturas. Olha só, o cara manda bem demais. Então aqui a gente tem basicamente um livro, né, de conto de Natal, escrito e desenhada por Karl Barks, mas num formato de livro ilustrado.
Galera, sensacional essa publicação aqui. Eu dou uma nota 9 para ela. Eu acho que quem quer um material divertido, com histórias das mais variadas possíveis, ainda que tenha sempre aquele tom de comédia, aquele tom de aventura, ainda assim foi divertido demais ler, aquele verdadeiro gibizão para você ter na sua estante. Então fica a dica aqui de Contos de Natal da Abril Jovem. O próximo material é Fifo, do Guilherme de Souza. Galera, essa publicação aqui saiu das páginas da Última Bailarina. Eu considero um dos grandes lançamentos nacionais de 2015, é um material muito bom mesmo. Vai contar a história, dentre outros personagens, além da bailarina, né? Tem o Fifo e tem aquele unicórnio lá, todo afeminado e divertidíssimo. Aqui o Fifo vai mostrar um pouco da história do Fifo antes de chegar a conhecer a Última Bailarina. O Fifo, ele lembra um pouco Ted, sabe aquele filme Ted? Um pouco, porque na verdade ele tem um ar mais de Chuck Norris, é um ursinho badass. E aqui você vai acompanhar toda a trama que levou ele a se tornar esse personagem badass. Ela é uma publicação em preto e branco, né, com tons de cinza, como vocês estão vendo. Mostra aqui ele com o dono dele, né, a criança com quem ele brincava, ou que a criança que brincava com ele. É uma publicação muda, né, sem textos. Aqui eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, mas eu não posso mostrar muita coisa, não vou soltar spoilers. Mas essa marquinha aqui, ó, já quer dizer muita coisa no braço. Se vocês leram A Última Bailarina ou acompanharam a resenha, que rolou a resenha aqui no canal, eu também vou deixar na descrição, é um mundo de zumbis, né? O Fifo, a Última Bailarina e o Unicórnio estão num mundo de zumbis. Então, aqui você já começa a perceber que esse futuro apocalíptico estava chegando. Aí ele, o garotinho, presencia o pai matando a própria mãe. Diante dessa situação, obviamente, eles vão ter que fugir. E eles vão ter que lidar com uma horda de zumbis que estão vagando pela Terra, e vai mostrar um pouco mais do porquê que o Fifo se tornou esse personagem amargurado, rabugento e ao mesmo tempo muito badass, né? Aquele cara guerreiro que vai pra frente, que vai pra luta. Mostra também como que ele perdeu o olho, né? Para quem não lembra ou não viu a história, ele é um personagem caolho, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha só. E é uma história do politicamente incorreto. Tem algo aqui assim que eu falei, cara, no bom sentido, eu não acredito. Sabe uma coisa meio Walking Dead? Sabe aquela coisa Walking Dead? Puta, eu não acredito que aconteceu isso. Não, esse personagem não, sabe? Então, não é exatamente uma leitura para criança, ok? Não é uma leitura para criança. E no final da história a gente já tem meio que aquela coisa. Chegamos na história da Última Bailarina. Eu achei muito, muito legal essa publicação aqui, ainda que algo tenha me incomodado, mas eu não sei se não foi bom no final das contas, porque, como vocês viram no início da edição, o Fifo, na verdade, era um brinquedo. E de uma hora para outra ele tomou vida, né? Ele tomou vida e ajudou a criança que cuidava dele, ou que brincava com ele, a fugir. E não é explicado como que ele ganhou vida, né? Um ser inanimado ganhou vida. Mas, por outro lado, eu acho que não ser explicado também faz com que a explicação que tivesse eventualmente ocorrido fosse uma explicação ruim. E você falasse, putz, que explicação tosca. Então, às vezes, é até melhor não ter explicado, ainda que eu fiquei meio assim, podia ter explicado ou não, enfim. Eu gostei bastante dessa publicação aqui, provavelmente o Guilherme de Souza, que estará na Comic Con Experience, vai estar vendendo tanto a Última Bailarina como esse especial do Fifo. É um material muito legal mesmo, mas não é quadrinho para criança, ok? É quadrinho para quem gosta de uma coisa mais politicamente incorreta. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 8. Fica a dica para vocês. Por fim, galera, Homem-Aranha Último Desejo. Aliás, por fim mesmo, porque eu tinha comprado esse material na Saraiva e olha, a Saraiva nos últimos meses estava de sacanagem com os consumidores. Não me enviava o material, passava nas bancas, lotado dessa publicação. Eles aqui ainda está constando como pré-venda. Pré-venda, cacete. Cancelei e fui comprar em outro lugar. Acredito que quem comprou ainda não recebeu esse material pela Saraiva. Mas vamos falar aqui dessa publicação Homem-Aranha Último Desejo, material em capa dura da editora Panini Comics, tem o preço de R$20 e alguma coisa. Compila as edições de Amazing Spider-Man 698 a 700 e Spider-Man
15.1. Galera, atrás aqui é colocado e contextualizado a situação para o leitor até chegarmos nas histórias contidas nesse encadernado. Então aqui é mencionado que o Dr. Octopus descobriu que tinha 1 ano de vida, ele tentou destruir a Terra, ou foi impedido pelo Homem-Aranha, sequestrou o filho do Norman Osborn. Enfim, galera, até que a gente chega nessa publicação aqui, situou bem o leitor, até aí ok. Essa fase ela é escrita pelo Dan Slott e com desenhos do Humberto Ramos, tem também o do Paco Medina e outros. Galera, essa fase é que vai dar início ao Homem-Aranha Superior, aquela fase meio 880 do Homem-Aranha. Os fãs ficaram divididos com relação à publicação. O que seria a fase do Homem-Aranha Superior? Isso não era nenhum spoiler, saiu na mensal do personagem. O Homem-Aranha Superior lida com o fato do Dr. Octopus ter tomado o corpo do Homem-Aranha, do Peter Parker. Do Homem-Aranha. E o Peter Parker ficou no corpo do Dr. Octopus, o corpo totalmente debilitado, enfraquecido, às portas da morte. E daí nós vamos ter que lidar com histórias do Dr. Octopus com o corpo do Homem-Aranha. Ele fazendo novas criações, ele questionando a inteligência do Peter Parker, as relações, ele tem que aprender um pouco, né, para não ser descoberto por outros personagens, inclusive mais próximos do Homem-Aranha. Então, assim, eu vou dizer para vocês o que eu achei, porque eu acompanhei esse material, tá? Eu vou fazer resenha agora. E eu tive tem um lapso que vai ser preenchido conforme a Panini for publicando os próximos encadernados, que devem conter histórias do Homem-Aranha Superior. Então o que aconteceu? Tem esse material, aí tem um material que eu não li, que vai ser publicado e encadernado pela Panini, mas saiu na mensal do Homem-Aranha, e depois a revista foi zerada, né? O espetacular Homem-Aranha 1, que saiu com aquelas 4 capas, papel jornal, LWC, enfim. Que daí o Peter Parker retoma o seu corpo. Também histórias escritas pelo Dan Slott. Então, as aventuras em si do Dr. Octopus eu não posso comentar com vocês, mas eu posso comentar do antes e do depois. Esse aqui seria o antes. E eu basicamente achei bem mais ou menos. Não achei nada grandioso, não chega a ser ruim, até porque a galera torce um pouco o nariz para essas mudanças, mas vamos ser sinceros, são mudanças temporárias. Né? O personagem tem que sair daquela zona de conforto, mas eu não achei que o Dan Slott fez isso de forma muito bem trabalhada. Mesmo quando retomou, o Peter Parker retomou seu corpo, eu achei que manteve basicamente um nível do que está nessa publicação de antes, né, do Dr. Octopus ter tomado o corpo do Homem-Aranha. Eu achei que ficou assim, meio superficial. Tem as suas boas sacadas, os seus bons momentos, mas nada que realmente vai caracterizar uma grande fase do Homem-Aranha, pelo menos na minha opinião. Eu tenho basicamente os grandes momentos do Homem-Aranha, encadernados, especiais. Não sou um assíduo comprador das histórias mensais dele, mas para mim aqui está longe de ser uma fase marcante. Mas vamos mostrar aqui um pouco os desenhos. O primeiro desenhista é muito bom. Aqui o Dr. Octopus todo debilitado, né? Ele está morrendo, ele está preso e ele chama pelo Peter Parker, ele está aqui no suporte de vida. E os Vingadores levam o Peter Parker lá. E o Peter Parker chega e nessa página aqui ocorre a transferência. E você leitor, fica perdido. Você fala, mas como isso aconteceu? E o Dr. Octopus fala, você vai morrer sem saber. Sabe? Então o leitor também, ele entra nessa onda. Uma boa sacada do Dan Slott, ele te coloca na história. Você também diz, pô, mas eu quero saber como que aconteceu essa transferência. Obviamente, no decorrer da história, eles vão mostrar como isso aconteceu. O Peter Parker, que está no corpo do Dr. Octopus, aqui ó, ele já está no corpo, enquanto o Dr. Octopus está aqui na sua versão Homem-Aranha, ele consegue convocar, através de robôs que o Dr. Octopus tem, outros vilões. Então, outros vilões vêm em auxílio ao Dr. Octopus para resgatar ele dessa situação. E o Peter Parker está vendo a vida dele pode se tornar um desastre. A família inteira dele está em risco por conta das ações do Dr. Octopus, mas ambos conseguem compartilhar das memórias. Então o Dr. Octopus tem acesso às memórias do Peter Parker, por isso que ele reconhece as pessoas, assim como o Peter Parker também tem. E isso pode ser a chave para o Peter Parker resolver o seu grande problema e voltar para o seu corpo, porque ele sabe os planos do Dr. Octopus, ainda que não de forma absoluta. Então tem os seus bons momentos em relação a isso, mas a história ela não convence muito. Por exemplo, o Dr. Octopus está com aquele
corpo debilitado, todo moído e tudo mais. E de uma hora para outra, ainda que ele tenha o auxílio desses vilões, ele entra em ação, ele combate inclusive o próprio Homem-Aranha, né, na versão do Dr. Octopus, e ainda assim nada acontece com ele não morre, sendo que ele está nas portas da morte. Então ficou uma coisa meio incongruente. Então, galera, a história é isso daí. Tem os seus bons momentos, mas eu acho que em termos geral ela não convence, ela tem suas falhas. A arte do Humberto Ramos, eu achei que ficou legal. Até um inscrito comentou certa vez, olha, a arte, essa arte mais estilizada do Humberto Ramos, ela combina com as histórias do Homem-Aranha. E realmente, o Tom McFarlane fazia uma arte estilizada, mas não caricata, né? O Humberto Ramos parte mais pro lado da caricatura dos personagens. Aqui as cenas de ação. Então, galera, eu acho que não é uma fase muito marcante do Homem-Aranha, não. E na última história a gente já tem o Dr. Octopus comentando aqui da vida do Homem-Aranha, dessas mudanças que ele está sofrendo, e nós temos um Dr. Octopus mais ameno. Isso vai se mostrar na história por que ele tomou essa postura de se tornar o Homem-Aranha superior. Tá? Vai ser explicado na história por que esse título, né? O que levou ele a querer ser o Homem-Aranha e continuar agindo como o Homem-Aranha e como um herói, né? Inclusive ele monta uma indústria tal. Então é bem interessante também nesse ponto, mas nada assim que marcante demais não. Galera, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7,5. Não é uma coisa péssima, mas eu também não acho que seja digna de elogios, ainda que tenha seus bons momentos. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem, deixem sua mensagem. Um abraço para todos e até a próxima!